propriedade, um outro conceito relacionado ao campo elétrico, que é o conceito de potencial elétrico. E nós vamos ver como utilizar essa ferramenta, esse outro recurso, para calcular, para obter o campo elétrico, e vamos ver as vantagens que esse procedimento tem em cima do procedimento de calcular diretamente, via integração direta, né, o campo elétrico. Então, inicialmente, vamos considerar o seguinte ponto. É interessante, é importante a gente ter bem em mente esses conceitos, esses comentários iniciais a respeito do campo elétrico. Então, olha, como destacado, o campo elétrico é uma função, não é uma função vetorial qualquer. Então, observe, o campo elétrico é um tipo de função vetorial especial. Sabe por quê? Porque o rotacional desse campo vetorial, o rotacional do campo elétrico é sempre zero, é sempre nulo. Por exemplo, se nós tivéssemos, por hipótese, um campo elétrico dado por E igual a YX chapéu, será que essa expressão poderia representar um campo elétrico real, um campo elétrico físico? Não. Por quê? Porque nenhum conjunto de cargas elétricas seriam é, suficientes ou apropriados para produzir esse formato aqui de campo elétrico. Então não tem como a gente combinar cargas elétricas de intensidade, distribuição espacial, que seja, que dê origem a esse campo elétrico. Então, nesse ponto aqui, nós vamos considerar uma propriedade especial dos campos elétricos. Para reduzir, nós vamos trocar o problema vetorial, encontrar o campo elétrico, por um problema escalar, que, claro, é mais simples de resolver. Então, enquanto que uma expressão, uma integral, uma equação vetorial exige a resolução simultânea de três funções escalares, uma em x, y e z, por exemplo, né, considerando o sistema de coordenadas retangular, nós vamos reduzir esse problema para resolver um problema só, uma função escalar, mas, claro, a partir dessa solução, nós conseguimos alcançar o problema tridimensional, o problema vetorial. Então, se a gente lembrar o primeiro teorema lá da seção 1.62, lá a gente vê que qualquer vetor cujo rotacional é zero é igual ao gradiente de algum escalar. Então, isso aqui é uma propriedade para qualquer campo vetorial cujo rotacional é sempre zero. Sempre que o rotacional é sempre zero, eu posso expressar esse campo vetorial como o gradiente de um escalar. Então, para olhar isso com mais calma, com mais cuidado, vamos observar, tendo em vista esses pontos aqui que estão destacados, vamos observar o fato de que o potencial em um determinado ponto R, ele é definido como negativo da integral de linha, é uma integral de linha de E interno dl. Então, o dl aqui identifica como uma integral de linha, uma integral de caminho. Se é uma integral de caminho, eu tenho que sair de um ponto e chegar em outro ponto. É um caminho, saio de um ponto e chego em outro ponto. O ponto de partida é um ponto utilizado como referência e a gente vai combinar que todo mundo vai usar esse mesmo local, essa mesma posição do espaço, essa mesma posição do universo, como sendo o ponto de partida para medir todos os potenciais elétricos, tá? É por isso que aqui ele é colocado como um O de origem, né? Um Ozinho aqui de origem, ou início da integração de linha, tá? E o ponto final, o ponto de chegada R, é o ponto de interesse. Então, para medir o potencial, para determinar o potencial em um determinado ponto do espaço, eu devo ir até a referência e sair contando, somando a projeção do campo elétrico no espaço ao longo, na mesma direção do caminho que eu estou percorrendo para vir até o ponto R. Tá? Então, veja só como é que a gente consegue, como é que a gente enxerga isso, né? É uma integral de linha, portanto, é a integral de um campo vetorial interno dl. dl é o deslocamento. Quando eu falo de E interno dl, pela própria interpretação ou entendimento do produto interno,
Nós estamos falando da projeção do campo elétrico na direção do deslocamento. Então, se eu estou vindo de um ponto A até um ponto B, o meu DL são segmentos infinitesimais ao longo desse caminho aqui. O caminho 1, tá certo? Caminho 1. Bem, acontece que o campo elétrico pode ter direções diversas aqui. Então, em cada ponto, em cada passo infinitesimal que eu der em cima desse caminho, eu vou estar contando E interno dele. Eu estou projetando o vetor campo elétrico na direção do caminho que eu escolhi percorrer. Pois bem, o potencial no ponto R vai ser a soma de todos esses E interno dl infinitesimais ao longo do caminho, desde o ponto de referência, tá? Desde o ponto de origem, de referência, que é o ponto zero, onde todo mundo vai começar a contar o potencial. Não só eu, mas em qualquer lugar do universo, qualquer outra pessoa pode contar o potencial a partir desse ponto, até o ponto de referência, que é onde eu estou interessado em determinar o potencial. Bem, o sinal de menos, ele aparece aqui para casar as dimensões, né, e também as propriedades do campo elétrico com o potencial, especialmente devido a essa escolha do nosso sistema de referência, mas depois a gente vai entender isso. Muito bem, então, como o campo elétrico, a integral de linha do campo elétrico num caminho fechado é sempre zero, significa dizer que se eu saio de A até B pelo caminho 1 e calculo a integral de E interno dl ao longo do caminho 1, o resultado pelo caminho 1 dá o mesmo que o resultado pelo caminho 2, por exemplo, que sai do mesmo ponto de partida e chega no mesmo ponto de chegada. Então, a integral de E interno dl pelo caminho 1 é igual à integral de E interno dl pelo caminho 2. Isto porque, se eu vou de A até B pelo caminho 1 e volto pelo caminho 2, a integral de caminho fechado, indo de A até B pelo 1 e do B até A pelo 2, o resultado tem que, num caminho fechado, o resultado tem que dar zero. Então, o que eu ganhar nesse caminho 1, eu perco pelo caminho 2. Significa dizer que indo de A até B pelo caminho 1 ou pelo caminho 2, o resultado é o mesmo. Então, não interessa qual caminho que eu utilizo para vir lá do ponto de referência até o ponto R. Não interessa. O que interessa é o ponto de partida e o ponto de chegada. Isso diz para nós que, aplicando o teorema do rotacional aqui, nós vamos ver que o rotacional é zero, indicando que linhas de campo elétrico não formam laços fechados, né? O rotacional é zero, então o campo elétrico não forma linhas de campo fechado, mas elas nascem num lugar e morrem em outro, tá? Sempre tem um começo e um fim. Muito bem, então, seguindo esse raciocínio, a gente vai considerar, por exemplo, qual seria a diferença entre os potenciais num ponto B e no ponto A. Ou seja, quem é VB, V em B, menos V em A. Então, utilizando a definição, o potencial num ponto B, é dado pelo negativo da integral, quando eu venho lá da referência até o ponto B de E interno dl. Menos, agora vem V em A. V em A é menos a integral lá da referência, que é a mesma referência que eu começo a medir qualquer potencial, tá? Até o ponto A, E interno dl. Ficou positivo porque o sinal de menos aqui multiplicou esse sinal de menos do V de A. E aí deu positivo. Muito bem, então aqui é o potencial quando eu saio lá da minha referência até o ponto B. E aqui é o potencial quando eu venho lá da mesma referência para o ponto A. Então a diferença de potencial entre os dois pontos é dado pela integral, pelo negativo da integral da referência até B, mais a integral da referência até A. Bem, vamos brincar um pouquinho, organizar um pouquinho essas equações. Eu posso mudar, inverter o sentido aqui, olha, os limites de integração dessa segunda integral
E aí eu vou colocar um sinal de menos aqui. Se eu inverter os limites de integração, ao invés da referência até A, se eu colocar de A até a referência, vai aparecer o sinal de menos. E eu posso colocar o sinal de menos em evidência e unir essas duas integrais numa só. Por quê? Porque essa vai de A até a origem da minha contagem do potencial e depois da origem eu venho até B. Então, o resultado é ir de A até B diretamente, visto que a equação integrando é o mesmo, tá? É interno dL, é interno dL. Então, a gente percebe que a diferença de potencial entre dois pontos do espaço, A e B, a diferença entre os potenciais nesses pontos, ele é igual ao negativo da integral de A interno dL nesses dois pontos. Então, eu não preciso passar pela origem, pelo meu referencial, para determinar a diferença de potencial. Basta eu sair de um ponto e ir para outro diretamente. Não precisa eu ir até a origem da contagem dos potenciais e depois ir para outro ponto. Basta eu ir direto. Bem, aí eu vou lembrar dessa expressão e eu lembro de um teorema muito interessante que aparece, muito importante para nós, que aparece no capítulo 1, que é o teorema para gradientes. Então você pode revisar lá no teorema para gradientes, que é o teorema para gradientes, que é a expressão 1,55, lá no capítulo 1, tá? 1,55. Então eu posso expressar a diferença entre esses dois potenciais como sendo menos a integral de A até B é interno dL, mais, fazendo uso do teorema do gradiente, expressa a diferença entre os potenciais como a integral de A até B do gradiente de V interno dL. Então, eu posso expressar a diferença de potencial por isso, por essa integral, ou por essa integral. Fica fácil nós associarmos essas duas integrais numa igualdade. Então, se isso aqui expressa a diferença de potencial e isso também, então elas duas são iguais e eu tenho que a integral de A até B do gradiente de V interno dL é igual ao negativo da integral de A até B de E interno dL. Ora, são duas integrais de caminho com os mesmos limites de integração. Se essas duas integrais são iguais, é porque os argumentos da integral são iguais. Então eu posso posso associar diretamente o gradiente da função potencial, dessa função escalar, com o campo elétrico, obtendo campo elétrico como sendo o negativo do gradiente de V. Então, como foi dito antes, qualquer vetor cujo rotacional é zero, é o campo elétrico, olha, cujo rotacional é zero, ele é igual ao gradiente de uma função escalar V. E é essa função escalar V que nós vamos nos concentrar, é nela que nós vamos dar atenção agora, porque ela é uma função escalar e a partir da obtenção dessa função escalar, que a princípio deve ser mais simples de se obter do que uma função vetorial a partir dela, calculando o seu gradiente, automaticamente nós vamos obter o campo elétrico. Então veja só, ao invés de calcular uma integração vetorial, nós vamos calcular uma integração escalar e depois, pela operação de derivação, encontrar o campo elétrico. Vamos ver como é que isso funciona então? Vamos lá. Para poder considerar esse ponto, vamos fazer algumas observações a respeito do conceito de potencial, tá bom? Então, o livro do Griffiths, aqui na página 57, na versão em português, ela destaca a questão sobre o nome, né? Que a palavra potencial talvez não seja mais apropriada, né? Por quê? Porque pode gerar alguma confusão com relação ao conceito de energia potencial, tá? Mas, na realidade, nós não precisamos fazer essa confusão não, tá? Energia potencial é uma coisa e potencial é outra, tá bom? Além disso, esse termo potencial, né, o potencial elétrico,
também é útil quando a gente vai destacar certas propriedades de algumas regiões do espaço que têm uma propriedade de ter o mesmo valor de potencial. São as chamadas superfícies equipotenciais ou regiões equipotenciais. Então é importante, é um conceito importante para descrever as propriedades da função vetorial campo elétrico. Além disso, um outro ponto é a vantagem da formulação do potencial. Se V é conhecido, você pode facilmente obter, é derivar, não é isso? Para isso, basta calcular o gradiente, ou seja, o campo elétrico é o negativo do gradiente de V. Engraçado como ele destaca, ó, isso é extraordinário quando começa a pensar no assunto, já que é uma quantidade vetorial, enquanto V é um escalar. Isto porque as componentes do campo elétrico são obtidas a partir da derivação da função de V. Aí ele diz, olha, como é possível que uma função contenha todas as informações de três funções dependentes? Ele está falando aqui como é possível uma função, o potencial elétrico, né, uma função escalar, contenha todas as informações de três funções dependentes. As três funções são as componentes do campo elétrico, é x, é y e é z. Então ele falou, na realidade, a resposta é que as três componentes de E não são tão independentes assim, né, como parece. Na realidade, elas estão explicitamente interrelacionadas pela própria condição da qual começamos. Então ele falou a propriedade da qual nós partimos foi o rotacional do campo elétrico. Em termos de componentes, vamos lá. O rotacional do campo elétrico significa que a derivada parcial de x em relação a y é igual à derivada parcial de y com relação a x e assim por diante. Portanto, esse x aqui está amarrada com esse x, esse y está amarrado com esse y e esse z está amarrado com esse z, tá? Então, o campo elétrico E é um vetor de um tipo muito especial, um tipo especial de vetor, como a gente viu, é aquele que a integral de linha é independente do caminho, portanto, rotacional num caminho fechado, a integral de linha no caminho fechado, ou rotacional vai dar sempre zero. Tá? Então, o fato dessa propriedade do rotacional ser zero facilita muito o uso, né, da função escalar potencial por meio do gradiente. Um outro ponto é falarmos um pouquinho sobre o ponto de referência, né, que nós estamos utilizando para começar a medir os potenciais. Bem, o terceiro ponto se refere a um comentário importante a respeito do ponto de referência, aquele ponto que nós utilizamos como o começo da escala do potencial. Toda régua ele tem lá na extremidade um ponto zero, a partir do qual a gente começa a medir as distâncias. Uma régua de 30 centímetros, comum, quem tem em casa tem isso. Se eu for medir o comprimento de um objeto que tem 4 centímetros, na prática, você coloca o zero, alinha o zero com uma extremidade do objeto e vê que lá na outra extremidade vai coincidir com um marco igual a 4 centímetros. E você sabe naturalmente que o tamanho daquele objeto é 4 centímetros. Mas que dizer se eu, ao invés de alinhar aquela extremidade no zero, se eu alinhar a extremidade no 3? Será que lá na outra extremidade eu vou conseguir observar que ela coincide na marcação que é identificada pelo número 4? Não, eu vou encontrar a marcação identificada ou discriminada pelo número 7. Isto porque 3 mais 4 dá igual a 7. Então, para saber o tamanho real, o tamanho verdadeiro, a dimensão daquele objeto, eu tenho que pegar a extremidade final, 7, e tirar o valor da extremidade inicial, 3. Então, 7 menos 3 obtém o 4, como foi obtido originalmente. Então, a diferença entre esses dois procedimentos é de onde eu comecei a contar os tamanhos. A minha origem da contagem, inicialmente, coincidiu com a extremidade do objeto. Já no segundo caso, eu desloquei a origem um pouquinho mais para trás, 3 centímetros mais para trás,
de fato, a origem foi alterada, portanto, os valores lidos nas extremidades também diferiam, mas a grandeza física de tamanho não mudou. Antes era 4, ou seja, 4 menos 0, 4. E no segundo caso, também era 4, porque era 7 menos 3. Muito bem, então aqui a gente vê algo parecido. Olha, existe uma ambiguidade intrínseca na definição de potencial, já que a escolha do ponto de referência O foi arbitrária. Nós não falamos onde era esse ponto de referência e nem quem era, né? Mas veja só, mudar os pontos de referência corresponde a acrescentar uma constante K ao potencial. A mesma coisa que nós fizemos. Colocamos o zero coincidindo com o objeto, ou depois deslocamos a régua, acrescentando aí 3 centímetros, né, a leitura em cada uma das extremidades do objeto. Ora, essa constante K, se eu tiver aqui um sistema, uma referência O' agora, e eu medindo o potencial V' nesse mesmo ponto R, isso aqui corresponde a um K mais o potencial sem linha, ó, R, medido anteriormente. Aqui é como se eu estivesse olhando para a medição da régua quando eu desloquei 3 centímetros. Aqui é quando eu estou medindo, ó, coincidindo o zero da régua com o objeto. E esse K aqui corresponde aos 3, a diferença. Então, esse é deslocado quando eu desloquei a régua, e esse aqui é quando eu alinhei a régua com zero. Portanto, esse K aqui é a integral de linha de E entre o ponto de referência O e O'. Então a gente vê aqui, olha, que o V de' é quando eu venho de um novo sistema, de uma nova origem, um novo referencial O' até R. Mas isso corresponde a ir desse novo referência para o antigo, ou seja, ir do novo para o antigo e do antigo para o ponto onde eu tenho interesse em determinar o potencial. Isso aqui corresponde ao V. E logo, esse deslocamento de O para O', ou de O' para O, corresponde à constante que eu acrescentei. Bem, é claro que acrescentar a constante a V não afetará a diferença de potencial. Ou seja, mudar a origem de O para O' não vai alterar a diferença de potencial. Assim como colocando o zero, medindo no 0 ao 4, ou do 3 ao 7, não vai alterar a diferença de potencial, no caso, o tamanho do objeto, que é 4 menos 0 ou 7 menos 3, que também dá 4. Então, V'B menos VAB é igual a V em B menos VA. Bem, eu posso escolher então qualquer local do universo para ser a minha origem de contagem dos potenciais elétricos. Esse mesmo conceito está associado também, essa mesma propriedade também está associado ao conceito de energia potencial, né? Inclusive a elétrica. Mas aqui, no caso do potencial, nós podemos realmente utilizar qualquer ponto do espaço como referência. O que a gente tem que observar, resumindo o que nós vimos até agora, é que o valor do potencial pode ser alterado, mudando a origem da contagem. O valor do potencial no ponto B, se eu estiver partindo, usando como referência o ponto O potencial no ponto B vai ser VB. Mas se eu mudar a origem, o referencial do O para um outro ponto O', o potencial no ponto B não vai ser mais V em B, vai ser V' em B. O valor do potencial depende de onde eu começo a contar. Bem, mas na prática a gente não está concentrado diretamente no valor do potencial em si. O que nos interessa, o que tem importância física para nós, é a diferença de potencial. A diferença de potencial ela não é alterada se eu mudar a referência, a origem da minha contagem
dos potenciais. Então, eu posso muito bem escolher qualquer referência, qualquer ponto de origem, que isso não vai alterar o valor da diferença de potencial. Afeta o valor do potencial, mas não a diferença de potencial, que é o que importa para nós. E além disso, a gente vê aqui também, olha, que como esse termo que foi acrescido é uma constante, quando eu vou aplicar o gradiente, que envolve derivadas em x, y e z, né, considerando um sistema tridimensional, retangular, então a gente vai considerar que com essa constante aqui, nas derivadas parciais, o gradiente de v' é igual ao gradiente de v, porque a derivada dessa constante vai dar zero. Então, o fato de deslocar, de escolher referências diferentes, também não vai alterar o valor do gradiente e, portanto, não afeta o valor do campo elétrico, que é a grandeza física de interesse. Tá bom? Muito bem, então eu posso escolher qualquer local para a origem da minha contagem do potencial, não vai ter problema. Ok? Bem, quarto ponto é que, assim como a força elétrica, o potencial também obedece ao princípio da superposição. Então, quando eu quero calcular o potencial devido a uma distribuição de cargas, é importante lembrar dessa propriedade, porque eu posso calcular o potencial no espaço devido a uma carga, como se só ela existisse. Também depois calculo da segunda, como se as outras não existissem, e assim por diante. O resultado é somar esses potenciais, que são funções escalares. Portanto, é mais simples aplicar o conceito de potencial do que calcular o campo elétrico, a força elétrica, lembrando do princípio da superposição, que eu vou estar adicionando funções vetoriais que são mais complicadas de trabalhar. Como foi comentado, olha, o campo elétrico vetorial ou a força, né, são mais complicados, porque envolve três equações escalares, uma em cada dimensão espacial. Então é melhor trabalhar com o potencial, a função potencial, porque é apenas uma função escalar. Lembrando, né, que aqui está expresso o fato de o potencial obedecer ao princípio da superposição. E por fim, né, no ponto 5, considerar a unidade de medida do potencial. Nas nossas unidades, né, a unidade de potência, a unidade de medida do potencial é o volt, tá? Que equivale a 1 joule por coulomb. 1 joule por coulomb. Força medida em newton, campo elétrico é medido em newton por coulomb e potencial é medido em joule por coulomb, que é o volt, tá? Bem, vamos comentar um exemplo, um exercício aqui bem simples, né? Encontrar o potencial dentro e fora de uma casca esférica de raio Rzão, conforme a figura 2.31. É uma esfera de raio Rzão, tá? Tá aqui o raio Rzão. E essa esfera tem uma carga distribuída uniformemente na sua superfície. Perceba, é uma casca de carga, né? O interior é oco, tá? Não tem carga elétrica, tem carga elétrica apenas na superfície. E aí ele quer que nós coloquemos o ponto de referência no infinito. Ah, então aquela origem da contagem nós vamos colocar lá no infinito. Vamos ver qual vantagem existe nesse procedimento. Muito bem, então eu quero calcular o potencial elétrico para pontos fora e pontos dentro. Então vamos lá. Então, a partir da lei de Gauss, nós já sabemos, né, como calcular, como obter o campo elétrico, tá? O campo elétrico, devido a essa casca de carga, a essa casca esférica, é dado por 1 sobre 4πε0, Q sobre R2, R chapéu. Esse R chapéu é um versor que aponta para fora, aponta radialmente para fora. E esse R é a coordenada radial esférica. E aqui nós colocamos a origem da contagem do R, a origem aqui no centro da esfera. Então o zero do R é aqui no centro da esfera. Então, a partir do campo elétrico que nós já conhecemos, né, aqui nós vamos ilustrar o uso ou algumas propriedades do potencial para depois usar o potencial elétrico para encontrar o campo elétrico, tá?
Porque você pode dizer, olha, como é que eu vou utilizar o potencial para encontrar o campo elétrico? A grande vantagem é essa. Mas se para encontrar o potencial eu já estou utilizando o campo elétrico? Bem, aqui nós só vamos ilustrar a expressão, a obtenção ou algumas propriedades da expressão do campo do potencial elétrico, tá bom? E depois generalizar para outros casos. Uma vez que eu conseguir generalizar, eu tenho como, a partir daí, determinar qualquer outro campo elétrico que eu quiser determinar, conhecendo apenas o potencial. Então aqui nós vamos ilustrar como é que é a expressão do potencial, conhecendo o campo elétrico, encontramos o potencial. E as propriedades que nós vamos discutir sobre a solução do potencial, eu posso expandir para qualquer outro onde eu não conhecer o campo elétrico. Então vamos lá, se o campo elétrico é isso, vamos calcular a integral, né, de E interno dl, tanto para pontos fora como para pontos dentro. Então esse aqui é o campo elétrico para pontos fora, como esse R aqui, ó, esse ponto P que está a uma distância R maior do que R, tá? O campo elétrico aqui fora, ele é dado por essa expressão. Muito bem. Lembrando que o campo dentro da esfera é nulo. Por que que é nulo? Lembra da lei de Gauss? A lei de Gauss diz que a integral de E interno dA é igual à carga elétrica envolvida dividido por ε0. Se a carga está toda na superfície, qualquer ponto interno, qualquer ponto aqui dentro, vai ter uma superfície gaussiana que não vai envolver carga elétrica nenhuma. Portanto, o campo é zero. Campo aqui dentro, zero. Campo aqui fora, 1 sobre o 4πε0, Q sobre R2 na direção radial. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro para pontos fora. Por que fora? R maior do que R. Porque na realidade a minha referência está no infinito. Então eu devo começar a contar os potenciais, eu tenho que ir lá no infinito e sair contando E interno dl até chegar nesse ponto R aqui, ó. Por isso que o sentido da setinha aqui é do infinito para cá. Então vamos lá. O potencial é o negativo da integral da referência, que é o infinito, até R maior do que R, nós estamos calculando para fora primeiramente, ó, tá bom? Até para esse ponto aqui, de E interno dl. Portanto, fica menos 1 sobre 4πε0, essa constante do campo elétrico que eu coloquei para fora. Aí fica Q sobre R' ao quadrado de R'. Esse R' aqui é para diferenciar desse limite de integração R, tá bom? Esse R aqui é um número, localiza o ponto P, e esse R aqui é um número, é um limite, e esse R' é a variável de integração, tá bom? Destacado bem aqui, ficou claro que é um dr', variável de integração. Muito bem, então esse Q também é constante, poderia sair já da integral, e eu ficaria com a integral de R elevado a menos 2dr, ou 1 sobre R2dr. O resultado é menos 1 sobre R. Menos cancela esse menos, vai ficar positivo, aplicando os limites de infinito a R. Quando eu faço agora isso aqui, eu vou ter 1 sobre 4πε0 Q sobre R'. Aplicando em R, vai ficar 1 sobre 4πε0 Q sobre R menos 1 sobre 4πε0 Q sobre infinito, que vai dar zero. Portanto, esse resultado é o valor do potencial aqui fora. É 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Portanto, é uma função escalar, como é o potencial deve ser, ó. É uma função escalar, tá? E que a princípio é mais simples do que essa, não é? Ó, campo elétrico, tá bom? Vamos comparar a expressão do campo elétrico, que é uma expressão que varia em R ao quadrado e também é vetorial, com essa que é uma escalar e que depende apenas de R. Muito bem, sabemos o potencial fora. Mas como determinar o potencial dentro agora, se o campo elétrico é zero?
Para calcular o potencial dentro, nós precisamos resolver essa mesma integral. Nós vamos voltar lá para o infinito e vamos sair somando o potencial, a integral de E interno dl até um ponto aqui dentro. Tá? Então eu vou vir de lá, por fora eu estou sofrendo a ação desse campo e o potencial é isso. Mas quando eu chegar aqui dentro, o potencial muda para zero. Aliás, o campo elétrico muda para zero. E aí eu tenho como determinar o potencial. Vamos lá. O potencial é então menos 1 sobre 4πε0. A integral de infinito até r. Por que r? Porque eu estou vindo do infinito até... Eu não quero passar por um ponto dentro. Então eu tenho naturalmente que tocar, atravessar a superfície de carga, né? A interface. Ó. Então por fora eu resolvo essa integral utilizando o campo externo. E quando eu passo para dentro, daqui até aqui, um ponto interno, olha, quando eu passo para dentro, eu estou usando essa outra integral com um campo elétrico igual a zero. Então veja, essa é a mesma integral, tá? É a mesma integral. É interno dl. Só que do infinito até r, usando o campo externo, mais a mesma integral de r até um ponto r menor do que r, um ponto interno. Tá bom? Então isso aqui é uma continuidade da integral, né? De infinito até r, de r até r dentro. A diferença de eu ter que separar essas duas integrais, ao invés de fazer de infinito a r dentro, eu tenho que quebrar essas integrais porque o campo elétrico, o integrando muda. Então o campo elétrico aqui é um para pontos fora e para pontos dentro é outro. Então quando eu faço isso na primeira integração por fora, eu tenho a integral do infinito a r, que é igual a essa, né? É semelhante a essa. Ó. Se aqui, utilizando r deu isso, utilizando r vai dar r. Ok? Então, isso aqui vai dar a integral de 1, vai dar 1 sobre 4πε0, Q sobre r' de infinito, do infinito a r. Então, vai ser isso aqui em r, esse valor, menos isso aqui em infinito, que a gente sabe que vai dar zero. Muito bem, isso aqui é o resultado da primeira integral. Já o da segunda, como eu estou integrando zero, o resultado aqui é zero. Então o potencial dentro, nós percebemos que ele é 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Espera aí, será que essas duas expressões são iguais? Claro que não. Fora, o potencial é uma função de 1 sobre R. Mas dentro, o potencial é um valor constante igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Portanto, aqui não varia. Fora varia, cai com 1 sobre R. E dentro não varia, é constante, igual a 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Observe que o potencial não é nulo dentro da casca, né? O campo elétrico é nulo, mas o potencial não. O potencial não é zero não, tá? Ah, mas essa carga aqui é a carga envolvida? Não, essa carga aqui é a carga do sistema, tá? E a carga envolvida só afeta as propriedades do campo elétrico, do potencial não, tá bom? Então aqui diz, olha, embora o campo seja zero, o potencial dentro não é nulo, não é zero. V é uma constante nessa região, tá certo? V é constante. Então, não fazer confusão de atribuir logo as propriedades do campo elétrico para o potencial, tá? Mas as propriedades de um são derivadas, são obtidas a partir das propriedades do outro. Bem, vamos reunir o que nós já vimos até agora. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Primeiro, o campo elétrico, cujo rotacional é zero, pode ser dado como gradiente de uma função escalar. Essa função escalar é o potencial elétrico. Além disso, já falamos sobre o divergente do campo elétrico, expresso aqui em termos da lei de Gauss. Tá?
que o divergente do campo elétrico, o campo elétrico produz, se espalha, né, a partir de um ponto onde eu tenho densidade de carga, eu tenho carga elétrica. Então a carga elétrica pode ser a origem, né, de linhas de campo ou o sumidouro, né, o nascedouro ou sumidouro de linhas de campo. Então o divergente do campo elétrico é dado pela densidade de carga por ε0 e, como já comentado, o rotacional do campo elétrico dá zero, significa que as linhas de campo elétrico não formam linhas fechadas. Tá? Não formam linhas fechadas. Significa dizer que a integral de E interno dL ao longo de um caminho fechado dá zero. Mas as linhas de campo elétrico não formam linhas fechadas, mas nascem num ponto e morrem em outro. Pontos distintos. Muito bem, vamos trabalhar um pouquinho essas propriedades que nós já temos aqui, essas equações, essas informações sobre os campos eletrostáticos que nós já conhecemos. Então, unindo essas duas expressões, o divergente de E é ρ sobre ε0, e se é o negativo do gradiente, eu posso calcular o divergente de E como sendo o divergente de menos gradiente de V. Tá? E representar o divergente do gradiente como sendo a atuação, né, a atuação primeiro do gradiente, depois do divergente, eu represento por esse aqui, ó, o operador del aplicado duas vezes, tá? Uma pelo gradiente e outra pelo divergente. Esse operador del com o doisinho aqui, né, aplicado duas vezes aqui pelo gradiente e divergente, é o que nós chamamos de laplaciano, tá? Então podemos expressar o divergente de E como o laplaciano de V. Olha aí, ó. Podemos representar o divergente do campo elétrico como o laplaciano do potencial elétrico. Logo, o laplaciano de V, tá? Laplaciano de V é igual, como o divergente de E é ρ sobre ε0, então o laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Essa é a chamada equação de Poisson. É uma equação que descreve o potencial, nos informa o potencial elétrico numa região do espaço onde eu tenho uma distribuição de carga ρ. Então, se eu conheço como é o ρ, como é a distribuição de carga num volume, tá? Visto que o ρ é carga por volume, se eu conheço a distribuição de carga no volume, eu tenho como encontrar o potencial. E se eu tenho como encontrar o potencial, eu tenho como encontrar o campo elétrico. Tá? Muito bem. Alguns problemas de interesse para nós envolvem situações onde a maior parte do espaço não tem carga elétrica. Esse ρ é a distribuição volumétrica de carga. Em alguns problemas, pode ser que essa carga não esteja ocupando um volume no espaço, mas esteja localizado na superfície de condutores. Muito bem, nesse caso, nós temos que ρ é igual a zero na maior parte da região, na maior parte do espaço. Se ρ é igual a zero, então o laplaciano de V é igual a zero. Esta equação, né, que é um caso especial da equação de Poisson, quando ρ é igual a zero, né, essa equação é chamada de equação de Laplace. E ela é tão importante em eletrostática, é tão importante no eletromagnetismo, que nós vamos dedicar um capítulo inteiro, que é o capítulo 3, onde a gente vai estudar técnicas especiais, né, apenas a desenvolver técnicas para resolver essa equação de Laplace. E resolver, por exemplo, sistemas como esse. É uma calha, né, onde ela se estende aqui em Z de 0 a infinito, né, muito comprida. Em X também se estende de mais a menos infinito. Mas o potencial nessa placa metálica e nessa de baixo dá zero. E nessa parede aqui, ó, nessa parede vertical, no eixo, no plano XY, ele tem um potencial diferente de zero, que é dado por V0 de Y. Então depende da altura. Qual é o potencial? Como é a função potencial elétrico na região, nesse vão, nesse espaço
entre essas placas? Conseguimos obter essa resposta solucionando a equação de Laplace. Bem, vimos que a gente tem então a expressão do potencial, conseguimos por derivação encontrar o campo elétrico. E nós resolvemos isso, alguns instantes atrás, nós resolvemos isso calculando a integral de E interno dl para encontrar V. Mas para encontrar V, nós precisamos, foi necessário conhecer o campo elétrico. Bem, se eu não conheço o campo elétrico, então eu posso obter o potencial e, por derivação, determinar o campo elétrico, que é o que eu estou interessado. Nesse caso, considere uma carga pontual Q que afeta o espaço ao seu redor, como por exemplo nesse ponto P, que está distante uma separação R, o vetor de separação R. Mas eu posso, ao invés de uma carga pontual, eu posso ter uma distribuição discreta de cargas. A carga Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, até a Q-iésima, tá? Para a Q-iésima carga, a distância de separação até o ponto P de observação é RI. No caso mais geral, ao invés de uma distribuição discreta, nós temos uma distribuição contínua de cargas. Ao invés de ter vários Qs, eu tenho um ρ, uma distribuição volumétrica de carga, nessa região desse volume do espaço. Então nós vamos aplicar as equações do campo elétrico que nós já conhecemos para uma carga pontual e expandir esse conceito para uma distribuição contínua. Na distribuição contínua, eu não tenho uma carga só, eu tenho uma distribuição de cargas. Então, o que eu posso fazer é selecionar um volume infinitesimal tão pequeno que vai parecer uma carga pontual. Se Q é a carga total desse volume, esse elemento de volume d tal, que está separado, distante do ponto de observação P por R, então esse elemento de volume d tal vai ter uma carga infinitesimal dq. Então eu posso pegar na expressão do potencial para uma carga pontual, ao invés de Q, eu posso colocar dq. O potencial é dado pela integral de E interno dl. Como nós não conhecemos E, vamos encontrar o potencial de outra forma e depois, por derivação, encontrar o E. Bem, lembra que nós fizemos isso para uma carga pontual? No exemplo anterior, nós calculamos que o potencial para uma carga pontual é dado por 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Esse é o potencial total aqui nesse ponto, devido a essa carga. Mas se eu considerar essa carga dq aqui, dentro desse volume d tal, esse potencial não é obtido apenas trocando esse Q por dq, não. Tá? Se eu colocar dq aqui, esse potencial vai ser apenas o potencial no ponto P devido a essa carga dq, nesse volume d tal. Para conhecer o potencial V total, eu preciso integrar, somar todas as contribuições de todos os d tals, todos os dqs. Tá certo? Então é isso que a gente precisa fazer, resolver trocar, né, essa parte aqui discreta por uma parte contínua. Como fazemos isso? Ora, lembra que o campo elétrico de uma distribuição contínua nós obtivemos assim, 1 sobre 4πε0, a integral de ρ sobre R2, R chapéu de tal linha, né? Então, o potencial para uma carga pontual é 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Se eu tiver mais do que uma carga pontual, é somar, obedecendo o princípio da superposição, somar as várias contribuições das diversas Qs, Q1, Q2, até a Q-iésima. Tá certo? Muito bem, então eu posso trocar agora esse Q por dq, produzindo um potencial dV. Tá? Vou trocar esse Q por dq
e esse potencial vira dV. Para encontrar o V, eu preciso integrar esse termo. Então, para encontrar o V, eu preciso integrar dq sobre R. Bem, mas dq pode se apresentar de três formas distintas. dq pode estar distribuído ao longo de uma linha, com uma densidade linear de carga, lambda sendo dq sobre dl, dq dl. Então, dq é lambda dl. Ou a carga pode estar distribuída sobre uma superfície com densidade superficial sigma igual a dq dA, dA é a área. Então, dq pode ser sigma dA. Ou no caso mais geral, dq pode estar, a carga pode estar distribuída no volume e eu fico com ρ igual a dq de tal. Portanto, dq igual a ρ de tal. Bem parecido, olha, bem parecido, lembra bem essa expressão do campo elétrico devido a uma distribuição volumétrica de carga. Então, conhecendo o potencial, aliás, conhecendo a distribuição de carga, eu consigo resolver uma integral escalar diferente dessa, ó. Aqui é ρ e aqui também é ρ, mas aqui eu resolvo uma integral escalar e aqui eu resolvo uma integral vetorial. Além disso, aqui varia com r ao quadrado, aqui varia com r. Resolvendo a integral escalar, eu consigo, que a princípio é mais simples do que a integração vetorial, então eu consigo encontrar o potencial, que é uma função escalar, e através da propriedade da operação do gradiente, eu encontro o campo elétrico. Tá ok? Então essa vai ser a estratégia que nós vamos utilizar. Por exemplo, o exemplo 2.7, ele deixa um exemplo bem claro, né, desse ponto, de uma aplicação dessa expressão do potencial. Aqui nós vamos ter a proposta de encontrar o potencial elétrico, né, para uma casca esférica de raio Rzão com distribuição uniforme de carga. De novo, estamos aqui utilizando, né, uma distribuição superficial sigma, né, tem uma distribuição de carga sobre a superfície, tá? E é uma esfera de raio Rzão, tal qual o problema anterior que nós resolvemos. Então, o que nós vamos fazer agora é resolver o mesmo problema, mas utilizando a expressão do potencial. Bem, então vamos lá, né? O ponto aqui é o seguinte, a solução é resolver essa expressão. V, o potencial no espaço, aqui não está se referindo apenas a pontos externos ou internos, ou seja, para pontos dentro ou fora, né? Mas a solução que descreve o potencial V em qualquer ponto do espaço é dado por 1 sobre 4πε0 a integral de sigma sobre r dA. Então, antes de qualquer coisa, vamos identificar esses elementos. A gente olha aqui a figura, vamos considerar um ponto P, inicialmente fora da esfera, tá bom? Está a uma distância z do centro, tá? O elemento fonte, a carga fonte, ela está na superfície da esfera, é onde as cargas elétricas que produzem no espaço o campo elétrico ou o potencial elétrico, onde essas cargas estão localizadas. Então, as cargas estão localizadas, esse DAzinho aqui, ó, esse DA' é esse elemento aqui, ó, tá? É esse elemento DA. Muito bem, então, para qualquer DA sobre a superfície esférica, ele está a uma distância Rzão, visto que é uma esfera, Rzão do centro da esfera, e a uma distância R do ponto de observação, ponto de interesse nosso. Esse R aqui, que localiza o ponto de observação, é Z, tá? E esse R itálico aqui é a distância de separação entre o elemento de superfície e o ponto de observação. Então, por conveniência, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o ponto de observação ao longo do eixo Z, tá bom? Se você quiser fazer fora também dá, mas vai aumentar um pouco, dar um pouquinho mais de trabalho nas contas.
Bem, quem é o R? Aplicando a lei dos cossenos, nós vamos ter que R2, eu estou calculando esse R aqui, olha, para poder colocar aqui, tá bom? R2 é igual a R ao quadrado mais Z ao quadrado menos 2, tá aqui, ó, menos 2R Z cosseno de θ'. Então eu estou identificando isso, tá? Estou identificando isso. O sigma, ele diz que é constante, né? Uma distribuição uniforme, é constante. Já vai sair de graça da integral. Mas esse carinha aqui, ó, ele é a raiz quadrada disso tudo, concorda? Tá bom? Bem, é suficiente? Já temos tudo? Ainda não, precisa calcular o dA'. Então, seguindo, olha, o dA', o elemento infinitesimal de área, é R ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Portanto, temos o dA' também. Substituindo aqui, fica V, esse 4πε0 eu trouxe para a esquerda multiplicando, ó. Então eu fiquei com sigma que saiu da integral, tá bom? dA, que eu substituí, e o R está aqui. Então é essa integral que nós temos que resolver. Vamos fazer isso, olha. Esse R2 posso colocar fora da integral, porque o Rzão é constante, é o raio da esfera. Sai da integral. A integral em φ, né, visto que nenhum outro termo mais depende de φ, eu posso resolver a integral em φ. Φ aqui é o ângulo que é feito na projeção do elemento, né, de área no plano xy, e que essa projeção faz com o eixo x. Então ele varia de 0 a 2π. Resolvendo em φ, vem 2π aqui para fora. Então nós vamos ficar com 4πε0 V igual a 2πr2 sigma. E aí temos essa integral para resolver, tá bom? Isso aqui se resumiu a isso. Bem, essa integral ela pode ser resolvida por substituição direta, né? Mas em alguns livros que apresentam tabela integral, a gente pode encontrar ela tabelada também, não tem problema. A gente não vai se concentrar na resolução da integral em si, também por questão de tempo e não é o objetivo do curso, mas eu quero interpretar o resultado. Vamos lá. Isso aqui, aplicando os limites, olha, vai ficar 2πr2 sigma, que multiplica, perceba, 1 sobre Rz vezes essa raiz quadrada de 0 até π. De 0 a π. Por quê? Porque o θ aqui varia do eixo z, quando θ é 0, até π, quando esse elemento, esse raio aqui, ele vem aqui para baixo, apontando para baixo na direção de menos z. Tá bom? Então os limites aqui, lembrando, os limites, o R não tem, a direção radial não tem limite, porque é constante, é uma casca esférica, e o elemento de volume só varia em θ e em φ, tá bom? θ em φ. O dA, o elemento de superfície, só varia em θ e em φ, tá bom? Muito bem. Quando eu aplico, né, esses limites, o θ vai de 0 a π, o φ vai de 0 a 2π. Então, quando eu aplico os limites, eu posso encontrar essas expressões. Olha, eu vou aplicando aqui, esse aqui quando eu aplico π, e esse aqui quando eu aplico o zero. Tá bom? Cosseno de π ou cosseno de zero. Bem, essa expressão eu posso escrever como a raiz quadrada do quadrado da soma e essa como a raiz quadrada do quadrado da diferença. Olha só que interessante, né? E aqui é que a gente tem que tomar um cuidado especial, dar atenção a uma discussão importante. Observe, encontramos esse resultado, tá bom? Bem, nesse ponto devemos tomar um cuidado especial com essa raiz positiva, né? Na hora de usar a raiz positiva. Para pontos externos à esfera, para pontos externos, nós estamos bem aqui, ó, estamos aqui fora. Para pontos externos,
Z é maior do que R, concorda? Z é a distância da origem até aqui, o ponto P. Ó. Z é maior do que Rzão. Rzão só vem até aqui. Ó. Então, Z é maior do que Rzão. E, portanto, essa raiz aqui ó, vai dar o quê? Não basta só cortar a raiz quadrada com esse quadrado, não. Tá? Para dar Rzão menos Z. Não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer Rzão menos Z, tirar as raízes, Rzão menos Z vai dar um número negativo, porque Z é maior do que Rzão. Tá? Então, visto que aqui vai dar mais ou menos a raiz quadrada de Rzão menos Z ao quadrado dá mais ou menos R menos Z, então esse mais ou menos vai inverter, o mais ou menos vai inverter a posição do R e do Z. Como o Z tem que ser maior do que Rzão, então eu vou obrigatoriamente selecionar apenas a solução Z menos R, porque Z é maior do que R, tá? De modo que essa raiz aqui não fique negativa, portanto não apareça nada imaginário. Agora, para pontos internos, vamos lá, para pontos internos, um ponto aqui dentro, o Z é menor do que o Rzão. Aí sim eu posso ter essa raiz aqui, olha, e selecionar aquele outro termo que foi desprezado anteriormente, R menos E. Portanto, nós vamos ter duas soluções distintas, uma para dentro e outra para fora da esfera. Para fora, nós ficamos com esse ponto, com essa solução aqui. Tá? Isso aqui não tem problema, vai ser R mais E. Mas esse termo aqui, para pontos fora, é Z menos R. Para pontos dentro, é R menos E. Então vamos lá. Para pontos fora, vai ficar esse 4πε0, eu cancelo aqui, ó, vai ficar um 2 aqui, o π some, né? E fica com V igual a Rzão sigma sobre 2ε0z, que multiplica R mais E, tanto para dentro quanto para fora, isso aqui não vai mudar. Só que para fora essa expressão vira Z menos R, tá aqui, ó. E para dentro, para pontos internos, vira R menos E, tá aqui. Então, simplificando, o Z some, né? E aqui vai ficar 2Rzão, vai aparecer aqui R ao quadrado. Aqui quem vai sumir são os R's, vai ficar o Z. Né? E aí esse Z cancela esse Z, fica R sigma sobre ε0. Então você percebeu que o R aqui, que o potencial dentro também é constante, não é igual a zero. Aqui é o mesmo problema, nós estamos lidando com o mesmo problema do exemplo 2.6 que nós resolvemos anteriormente. Você pode revisitar lá e comparar essas duas soluções para os potenciais dentro e fora, lá no exemplo 2.6. Aqui o 2.7 é o mesmo problema. Aí você pode estranhar que essas soluções são diferentes, né? Na realidade não são diferentes não. Quer saber por quê? Porque quando você substitui sigma, que é uma densidade superficial de carga, pela carga total Qzinho, dividido pela superfície da esfera, você vai obter a mesma expressão. Em termos da carga total Q vai ser 4πr ao quadrado sigma. Então, sigma é quem? É Q sobre 4πr ao quadrado. Quando eu substituo aqui e aqui, nós vamos ter essa expressão para o potencial fora, que depende da distância z. Lá a gente utilizou R, tá? Ou de forma geral, está destacado aqui, ó, para pontos fora da esfera, né? E quando você troca sigma por Q sobre 4πr2, você vai ter essa expressão constante, tá bom? Que é a mesma solução, o mesmo resultado que nós encontramos no exemplo 2.6, tá? Espero que tenha ficado claro aí que a gente não pode fazer confusão nisso, tá bom? Não tem como resolver o mesmo problema de duas maneiras diferentes e obtermos soluções diferentes. Um exemplo, uma coisa interessante desses exemplos, vale a pena a gente discutir. Olha, observe que
o exemplo 2.6 e 2.7 nós falamos sobre uma distribuição superficial de carga, é uma casca esférica, tá? O campo elétrico, o campo elétrico de uma distribuição esférica, né, de uma casca de carga, ele varia com 1 sobre r ao quadrado por fora, é 1 sobre 4πy0, Q sobre r ao quadrado, tá bom? Por fora, tá? Por fora. Mas dentro, lembra da lei de Gauss? Dentro o campo elétrico é zero. Então dentro o campo é zero e por fora varia com 1 sobre r ao quadrado. Ok? 1 sobre r ao quadrado. Esse gráfico de fora, de cima, mostra para nós o campo, o módulo do campo elétrico para pontos internos, zero, e pontos externos. Mas na interface, na superfície, olha, quando eu faço D igual a R, esse campo elétrico se aproxima, mas exatamente na superfície ele cai a zero. Na realidade, quando o campo, acompanhamos o comportamento do campo elétrico por fora, em R, quando a distância é R, o campo elétrico na superfície ele é 1 sobre 4π ε0, né? 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado. E imediatamente no momento em que a gente passa para dentro, aí o campo elétrico vai imediatamente a zero, tá bom? Então por fora ele se comporta variando com 1 sobre R2, tá? 1 sobre R ao quadrado, até a superfície, não para os pontos internos, é que o campo elétrico interno dá zero. Tá certo? Muito bem. O que dizer então do potencial? No potencial nós temos uma expressão parecida, olha. Por fora, o gráfico até parece, por fora nós temos 1 sobre 4πy0, Q sobre D ou Q sobre R, que é um resultado que nós encontramos, acabamos de encontrar. Então ele varia com 1 sobre R, mas o potencial dentro não é zero. Ou seja, não é zero como lá no campo elétrico. O potencial dentro ele é constante e vale 1 sobre 4πy0 Q sobre R, Rzão, que é o raio da esfera. Ok? Então a gente percebe que essa distribuição superficial de carga ela produz no campo elétrico uma descontinuidade, uma quebra na função do campo elétrico. Então o campo elétrico vem, ele é contínuo até aqui, ó, mas quando chega na densidade de carga superficial, na interface, na superfície da esfera, na interface de separação entre o meio externo e o meio interno, existe uma quebra. Ao invés de ter uma continuidade, eu tenho uma quebra do campo elétrico. Tem uma quebra da função campo elétrico. Então, implica uma descontinuidade do campo elétrico. Com relação ao potencial, o potencial elétrico, o potencial ele é contínuo. A gente vê que ele não tem quebra, ele é contínuo. Só com um detalhe. O que acontece com o potencial em R igual a Rzão? Ou seja, lá na região onde eu tenho a densidade superficial de carga. Ao invés dela ser contínuo, né, de modo suave, ela sofre uma quebra, né? Ela não é descontinuada, tá? Não é descontinuada, mas ela sofre ao invés de se comportar da mesma maneira, ela sofre uma quebra, forma um bico, né? Matematicamente significa que a função potencial elétrica, ela não pode ser diferenciada aqui na superfície. Ela é não diferenciável aqui na superfície, onde eu tenho uma densidade superficial de carga. Essa observação ela vai ser importante porque nos ajuda a entender como é o comportamento do campo elétrico e também do potencial elétrico na interface de separação entre duas regiões diferentes, na interface de separação entre dois meios. Então, quando eu saio do meio externo e passo para o meio interno, ou vice-versa, de dentro para fora,
Ao atravessar a interface, o campo elétrico ele sofre uma ruptura, ele sofre aqui uma descontinuidade, que é o assunto que nós vamos abordar até agora. Que é o assunto que nós vamos abordar a partir de agora. Muito bem. Resumindo, esse gráfico da figura 2,35 envolve ou resume todos os resultados que nós já obtivemos até agora. Vamos comentar um pouquinho a respeito deles? Muito bem. Tendo uma densidade volumétrica de carga, eu posso encontrar o potencial ou posso encontrar o campo elétrico. Como eu encontro o potencial? Por essa expressão, nós acabamos de utilizar ela, né? No lugar de ρ, utilizamos o sigma. Muito bem. E nesse ponto, para encontrar o campo elétrico? Ora, é uma integral vetorial. Dá mais trabalho ir para cá? Na maioria das vezes, então é melhor vir pelo potencial. Tá? Muito bem. Chegando no potencial, tem como eu ir para o campo elétrico? Tem, via cálculo do gradiente. Do campo elétrico, tem como eu encontrar o potencial? Tem, via integração interno dl. Do potencial, sabendo o potencial, como eu encontro a carga? Ora, o laplaciano, aliás, o laplaciano de V é proporcional ao negativo de ρ sobre ε0. Então, sabendo V, conhecendo V, calculo o laplaciano e aí eu chego na densidade de carga. Sabendo E, como encontrar a carga? Ora, pelo divergente. Calculo o divergente de E, eu tenho carga. E lembrando também que o rotacional desse campo tem que dar zero. Então eu vou para lá também. Muito bem, então essa expressão, esse quadro, ele resume bastante, né? Resume bem o nosso entendimento, tudo que nós já aprendemos sobre o campo elétrico até agora. Como eu falei, algo diferente acontece na interface. Algo diferente funciona na interface. O campo vem se comportando por fora de uma determinada maneira, o campo vem por fora de uma determinada maneira, quando ele incide na superfície de separação com uma carga sigma, uma carga elétrica na superfície, ele passa para dentro com outra cara. Existe uma ruptura, uma segmentação da função potencial, da função campo elétrico. Tá? Vamos discutir agora essas propriedades, o comportamento do campo elétrico na interface de separação. Para isso, observe a figura 2,36. É uma interface, uma superfície com uma carga sigma. Nessa superfície, nós temos o meio abaixo, o lado de baixo e o lado de cima. O meio abaixo e o meio acima. A pergunta é, como é que o campo elétrico se comporta ao passar de um meio para outro? Atravessando uma superfície que tem uma densidade de carga sigma. Para isso, nós vamos aplicar aquilo que nós já sabemos sobre o campo elétrico. A integral de superfície fechada do campo elétrico, que é proporcional à carga elétrica envolvida, eu estou falando da lei de Gauss, e a integral de E interno dl ao longo de um caminho fechado que costura essa superfície aqui. Tá? Estou falando lá do conceito do rotacional do campo elétrico ser nulo. Vamos lá então. Eu vou selecionar aqui um campo elétrico que está incidindo na parte de baixo, tá? Por baixo, e saindo aqui no lado de cima. Para descrever o comportamento desse campo elétrico, nós vamos escolher uma superfície fechada, né, na forma aqui de uma caixa de encaixe, né, uma caixazinha de pílulas. Então ela tem um formato, uma caixa, pode ser uma caixinha de joias, né? Uma caixa que a parte de baixo é um pouquinho menor do que a parte de cima e ela se encaixa assim, tá bom? Mas aqui nós vamos considerar uma caixa com as duas partes iguais. Então eu venho por baixo, tá, a minha superfície, eu venho por baixo com a metade da caixa e a outra por cima, e vou encaixar perfeitamente uma na outra. A gente vê aqui, olha, a altura da caixa é esse epsilon aqui, e a área da tampa de cima e da tampa de baixo são iguais e vale A. Muito bem, então se o vetor vem por baixo,
esse campo elétrico que vem por baixo, ele vai furar a superfície fechada somente na superfície de baixo. Já esse vetor campo elétrico que sai por cima, que atravessou a interface, a superfície de separação entre os meios, e sai por cima, vai furar apenas a superfície A de cima, não fura de baixo, porque ele só existe da interface para cima, enquanto que o de baixo só existe de baixo até a interface. Tá? Como nós estamos interessados em determinar o comportamento na interface, então nós vamos calcular o limite desse comportamento quando essa espessura, a altura da caixa, for zero. Tá? Então, nesse sentido, olha, apenas a componente que vai atravessar alguma superfície aí é essa componente perpendicular e perpendicular abaixo, que aponta na direção normal. Perceba, se eu faço a altura ε tender a zero, não vai ter nenhuma componente do campo que vai atravessar essas paredes laterais da caixa, apenas a de cima e a de baixo. Então só vai interessar essa de baixo e essa de cima. Então esse aqui é o E perpendicular abaixo da interface e este aqui é o E perpendicular acima da interface. Aplicando então a lei de Gauss, a integral na superfície fechada de E interno dA é igual à carga elétrica envolvida dividido por ε0. Mas a carga envolvida por essa superfície é a carga que está apenas nessa área aqui, ó. Tá? Apenas nessa área, em cima da folha, em cima da interface, em cima da superfície. Então, ela é dada por sigma, a densidade de carga, vezes a área. Muito bem. Quando eu faço a altura, a espessura da caixa tender a zero, para ir exatamente no comportamento, como o que acontece com o campo elétrico na interface, então nós vamos ter que E interno dA vai se resumir apenas a E abaixo vezes a área, porque é o fluxo, ó, E abaixo vezes a área, azão, e em cima E acima vezes a área, azão. Só que por baixo, essa componente E perpendicular abaixo, ela está entrando na superfície, por isso é um fluxo negativo. Por cima ela está saindo, portanto é um fluxo positivo. Então eu vou colocar E perpendicular acima vezes A menos E perpendicular abaixo vezes A, igual a 1 sobre ε0 sigma A. Posso colocar o A em evidência desse lado, cancelar com o A desse lado. Então vai ficar E perpendicular acima menos o E perpendicular abaixo igual a sigma sobre ε0. Você percebe aqui que essa informação nos diz que a componente perpendicular do campo elétrico é descontínua, elas não são iguais, é descontínuo de quanto? Quanto é essa diferença? Sigma sobre ε0. É exatamente o caso que nós abordamos no exercício 2.6, no exemplo 2.6 e no exemplo 2.7, que a gente viu naquele gráfico. Por fora o potencial sobe, varia com 1 sobre 4πε0 Q sobre R, Rzinho, né? Sobre R2. Desculpa, é exatamente o que acontece com o campo elétrico. Por fora ele vem variando 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado, mas quando chega na interface ele vai a zero. A diferença lá na interface é 1 sobre 4πε0 Q sobre Rzão ao quadrado e embaixo é zero. Então, Q sobre 4πε0 Rzão ao quadrado é exatamente sigma sobre ε0. Confira, para você ver como é o mesmo valor, tá bom? Muito bem, agora outro comportamento, já encontramos aqui o comportamento da componente perpendicular. Vamos aplicar agora a integral de linha de caminho fechado ao longo de um caminho fechado que sai aqui, ó, costura, tá bom? A interface. Então eu saio de um ponto aqui, ponto A, vou até o ponto B, ponto C
ponto D, ponto A de novo. É um caminho fechado. Mas metade do caminho está no ponto 1, abaixo, na região 1. Metade do caminho está na região 2. Então, aplicando, olha, é como se eu tivesse o campo vindo para cá, entrando por baixo, saindo, né, por cima. E à medida que eu faço essa altura epsilon achatando esse caminho, as componentes perpendiculares normais vai a zero, eu fico apenas com as componentes na direção da superfície. Essa componente aqui, essa daqui, é o E paralelo abaixo e esse outro é o E paralelo acima. Então esse aqui é a componente de E para cima e esse aqui é a componente do E para baixo. Tá? Bem, aplicando a integral de E interno dl, o resultado é zero. Então, se eu somar o caminho indo por baixo com o caminho voltando por cima, eu vou ter, indo por baixo, eu tenho E interno dl, esse tamanho todo é L, então vai ficar E paralelo abaixo vezes L. E voltando, eu vou ter E paralelo acima, para a esquerda, ó, E paralelo acima vezes L. Só que o E paralelo acima vezes L, eu estou fazendo a leitura no sentido contrário ao campo, olha. Portanto, o sinal de menos. Vou ficar com E, L abaixo, o E paralelo abaixo vezes L, menos o E paralelo acima vezes L. Quando eu somo tudo, tem que dar zero. Logo, cancelando os L's, eu fico com E paralelo acima menos E paralelo abaixo igual a zero. Ou E paralelo acima igual a E paralelo abaixo. Em outras palavras, como é que eu interpreto esse resultado? Enquanto a componente normal do campo elétrico, ao passar de uma interface de um meio para outro, através da interface, uma interface que tem uma densidade de carga sigma, enquanto a componente normal ela é descontínua na interface, a componente paralela ela é contínua, ela não sofre efeito nenhum, alteração nenhuma devido à presença da densidade de carga. Juntando essas duas soluções numa só, nós podemos escrever aqui uma solução vetorial. O campo elétrico acima menos o campo elétrico abaixo é igual a sigma sobre epsilon zero na direção normal. Ok? Então, juntando essas duas expressões, nós encontramos essa solução. Essa é a condição de contorno do campo elétrico na interface. Além disso, observamos também da expressão que nós acabamos de destacar, ó, que o campo elétrico acima menos o campo elétrico abaixo é igual a sigma sobre epsilon zero na direção normal. Aí nós lembramos, além do campo elétrico, como é o comportamento do potencial elétrico. Ora, lembra que a diferença de potencial não é a integral de E interno dl? Então, se eu considerar aqui um caminho de A para B, na direção normal, tá bom? Na direção perpendicular à superfície, ó, normal. Perpendicular à superfície. Então, o potencial acima e o potencial abaixo, eles vão ser diferentes calculando a integral de E interno dl. Eu vou calcular a integral de E interno dl ao longo do caminho reto que vai de A até B. Então, como eu estou olhando o comportamento na interface, essa distância de separação de A para B vai para onde? Vai para zero. Significa dizer que essa integral aqui dá zero, né? Ó, se o ponto B vem para a superfície e o A também vem, esse caminho aqui tende a zero. Portanto, a diferença de potencial vai a zero. Se a diferença de potencial vai a zero, é porque os potenciais são iguais. Bem, o campo elétrico, lembrando, ele é dado pelo gradiente de V. Então, posso expressar também o campo elétrico, como o gradiente de V acima, menos o gradiente de V abaixo, igual
Por causa desse menos, aqui aparece o menos. Menos sigma sobre epsilon zero, n chapéu. Uma vez que o potencial ele não herda o potencial elétrico por si, ele não herda a descontinuidade do campo elétrico, ou seja, ele é contínuo, o gradiente do potencial, por causa do campo elétrico, ele herda a descontinuidade. Tá bom? Então, essas são as condições de contorno, né, que nós devemos considerar. Que a derivada ou a variação do potencial na direção normal ela é igual ao gradiente de V interno n, ou seja, em outras palavras, enquanto o potencial em si não herda a descontinuidade do campo elétrico, ele é contínuo, o potencial é contínuo, quando ele passa de um meio para outro, a gente viu isso. Por fora, ele varia com 1 sobre R, e quando chega na superfície, ele não é descontínuo, ele sofre uma quebra, mas ele é contínuo. A função do potencial elétrico é contínua. Tá bom? Não tem um buraco, não tem uma quebra. Tá? Então, enquanto o potencial é contínuo, a derivada do potencial herda a descontinuidade do campo elétrico. Tá? Podemos resumir essa conclusão nessa expressão aqui. Tá bom? Enfim, as nossas referências, né? Como sempre, né? Então, muita coisa aí para a gente estudar e aproveita para considerar revisar os exercícios resolvidos e se dedicar já a enfrentar os problemas propostos.